Bom dia, irmãos, bom dia. Vamos hoje transmitir a nossa aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Olaria. A lição de estudo é tudo sobre Jesus, que trata do Antigo Testamento, falando que Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. E a nossa lição de hoje é a lição 2. A lição 2 trata do Senhor proverá um cordeiro. Lembrando a história de Abraão, o filho da aliança não precisa morrer. É o nosso tema de hoje da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Olaria, em Nova Friburgo. Então, estaremos iniciando às 9h30. Enquanto isso, compartilhe e convide as pessoas, convide seus familiares para participarmos juntos do nosso estudo hoje da Escola Bíblica Dominical. É tudo sobre Jesus. É o tema geral, da nossa lição de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Temos a alegria de daqui a pouco, às 9h30, vamos iniciar. Bem-vinda, Eliacir Góes, bem-vindo, irmão Alexandre Vilarinho, bom dia, querido. Bom dia, meu irmão. Celso Caetano, bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia, meus irmãos. Um domingo lindo hoje, né? Hoje o domingo está muito bonito. Graças a Deus por isso. Aproveita, compartilhe. Você pode estar aí da sua casa. Se quiser vir aqui, dá tempo de vir à igreja também. Sejam todos bem-vindos. Temos a alegria de daqui a pouco, às 9h30, vamos iniciar. Bem-vinda, Eliacir. Daqui a pouco estamos começando. Se Deus assim nos permitir. Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Daqui a pouco estamos Maria da Guia Ferreira. Olá, irmã Maria da Guia, bom dia. Ângela Lima Ferraz, bom dia, irmã querida. Bem-vinda. Bom dia a todos, graça e paz. Estou aqui assistindo com você, que bênção, maravilha. Bom dia a todos os irmãos. Sueli Overneck, bom dia, irmã Sueli, também está aqui assistindo com a gente, que ótimo. Deus abençoe a todos. Daqui a 6 minutos estaremos iniciando, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Bom dia. Hoje um dia lindo aqui em Nova Friburgo, olha só, olha como é que o céu está bonito hoje. Olha, que coisa mais linda, irmãos. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mais uma dádiva do Senhor para nós. Bom dia! Então, lembrando, os irmãos poderão ver que anteriormente já tem o estudo 1, o descendente da mulher, escondido ou revelado no Antigo Testamento. Hoje é o estudo de número 2,
o Senhor proverá um cordeiro, filho da aliança, não precisa morrer. Da nossa lição que você vai ver aqui agora, ó. Essa é a lição que estamos estudando. É tudo sobre Jesus, aleluia. Jesus, nosso amado Salvador, glórias ao nome de Jesus, nossa vida, nossa esperança, nossa alegria, né? Revista Expressão, é tudo sobre Jesus, ok? Então, venha, participe. Está chegando as irmãs aí, já estão chegando. Dá bom dia aí, irmã Leni, bom dia. Bom dia, bom dia. Irmã Maria Ete, bom dia, irmã. Chegando do Espírito Santo, ela está cheia do Espírito Santo, vem, Maria Ete. Graças a Deus. Mariuceia Reglia, paz do Senhor, a paz, Mariuceia. Maria Helena Verli, bem-vinda, irmã. Sueli, dona Hortência. Ruth Camargo, bom dia, pastor, assistindo com meus pais. Bênção, um abraço aí aos irmãos. Um abraço ao nosso querido Manel Freiman, Deus abençoe. Nossa irmã Glória, bem-vinda. Pode ir chegando, meu irmão. Hoje a classe dos homens vai ser aqui junto. Bom dia, Elda Regli, saudando os irmãos. Sueli Werneck, saudando os irmãos. Bom dia a todos. Já temos aqui, 13 irmãos que já chegaram. Mariuceia Regli, Deus abençoe. Chegou nossa professora que fez aniversário ontem, ela, a mais linda de todas, vem na passarela da casa do Senhor. Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia. Graça e paz. Mariuceia, Deus abençoe, pastor. Amém, Mariuceia, muito obrigado. A você também. Sueli Werneck, parabéns, meio atrasado para a irmã Simone. Aí, amor, Sueli mandando parabéns para você. Obrigada, irmã. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Tem que ter capinha mesmo, né, amor? Elda Regli, Ruth Camargo, Mariuceia, Maria Helena, Nelly Stork, Dona Hortência, Sueli, Eliacir, Ângela, Maria da Guia Ferreira, bem-vinda, irmã. Daqui a 2 minutos estaremos iniciando, lembrando que temos culto presencial toda noite, com a celebração da Santa Ceia do Senhor, ok, meus irmãos? Então, se puder, venha hoje participar com a gente do culto, vamos celebrar Jesus, vamos adorar o Rei, na casa do Senhor, vamos juntos adorar o Senhor. Bom dia, irmã Gisele Siligalha, bom dia, João Luiz, meu irmão querido, graça e paz. Deixa eu ver se eu vejo aqui o nome do pessoal. Maria Ledina, Elda, Ruth Camargo, Nelly Stork, Tânia Taveira, João Luiz Henrique, Sueli, Gisele Siligalha, Mariuceia, Nete Pontes, Hortência Sattler, Eliacir Góes. Bom dia a todos os irmãos. Deus abençoe meu irmão Edson, amém? A irmã Mauriceia aqui saudando o nosso irmão Edson, nosso presbítero. Deus abençoe. Quer que eu bote para você, amor? Eu boto, só porque tem aquela parte inicial. Tá. Bom dia, bom dia. Estou vendo que chegou aqui mais um irmão. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Maciel de Paula Souza, bom dia, irmão Maciel. Você está na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Olaria, em Nova Friburgo, Maciel. Seja bem-vindo. Se quiser ficar com a gente, será um prazer. Tânia Taveira, bom dia, Deus abençoe a todos. Bom dia, Tânia. Já temos aqui 20 irmãos para a nossa escola dominical de hoje. Lembrando que essa aqui é a nossa revista, é tudo sobre Jesus. Hoje estamos estudando a lição 2, que trata do sacrifício de Abraão sacrificando o seu filho. O tema é: o Senhor proverá um cordeiro.
é o tema de hoje da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. O filho da aliança não precisa morrer. Então, vamos estudar juntos. Se você quiser, tem a lição anterior que começou domingo passado, você poderá participar com a gente também. Então vamos iniciar, 9h30. Bom dia, irmãos. Hoje eu falo irmãos, porque nós temos a presença do nosso irmão conosco, ainda tem outras pessoas que estão chegando, né? Daqui a pouco o povo todo está aí. Nós vamos começar então a nossa lição de hoje ouvindo uma música. Os irmãos que têm a lição, quem não tem, quem ainda não recebeu? Você também não recebeu? Eu vou lá buscar, amor. Tá, então tá bom, obrigada. Os irmãos que têm a lição verificaram que na primeira parte da lição, ele faz a abertura do texto falando o seguinte, vou ler só um pedacinho aqui. Diz assim: você já deve ter ouvido cânticos que falam de Deus como Jeová Jireh, né? A gente escuta muitas expressões em hebraico, transliterados para a nossa língua e falados do jeito que a gente entende. E eu trouxe uma música que fala vários nomes de Deus nessa língua. E os irmãos, uma música muito bonita, eu gosto muito. E os irmãos vão ouvir, enquanto isso você pode ficar em espírito de oração. E aqui. Vamos lá. Gatinha. Então, ouvimos a música, um pedacinho, né, dessa música, em que ele vai usar essa expressão, Jeová Jireh, o Deus da minha provisão, aquele que provê, que providencia, essa palavra prover para nós, providencia, que providencia para nós todas as coisas, e nós cremos assim, até mesmo em situações desesperadoras, não é verdade? A gente não crê, a gente está passando maior dificuldade, e a gente crê que Deus proverá todas as coisas. E hoje a gente vai ver de onde vem essa expressão, por que temos tanta certeza de que Deus providencia, de que Deus provê todas as coisas. Primeira coisa, quando a gente vai fazer uma viagem, um passeio, que você não conhece o caminho, a gente fica inseguro, não é verdade? Hoje em dia nem tanto, porque hoje em dia tem GPS, a gente coloca o GPS,
começou a funcionar, pelo menos aqui no Brasil, era até um pouco complicado, porque às vezes jogava assim em cada lugar, não é? Agora não, agora ele já foi atualizado, o tempo foi passando, a gente pode confiar bastante no GPS. Mas às vezes a gente vai para algum lugar que você não sabe assim, não sei o que eu vou encontrar lá. Ou então quando você está há muito tempo sem ver determinada pessoa, eu não vejo fulano há tanto tempo, há 20 anos que eu não vejo, há 15 anos, será como é que está essa pessoa? Isso causa assim um pouco de insegurança, não é? Vou visitar um parente que eu não vejo há tanto tempo, meu Deus, será como é que eu vou ser recebida? Será como é que essa pessoa está? Isso causa um pouco de insegurança às pessoas. E mais ou menos essa situação foi uma situação que a gente vai estudar hoje. A história de Abraão e Isaac, que nós já conhecemos, ensinamos essa história às crianças desde pequenininho, né? E as crianças, quando ouvem essa história, elas ficam assim, apreensivas, e quando chega ao final da história, elas ficam, que bom, que legal. Então é a história da vida de Abraão, do sacrifício de Abraão, e como nós estamos falando que todas as coisas no Velho Testamento, elas remetem a Jesus. Nós estudamos isso na semana passada. Você que não estava conosco aí na semana passada, nós estamos falando de que todo o Velho Testamento anuncia Jesus. Contrário àquilo que muitas pessoas dizem, que somente o Novo Testamento fala de Jesus. Não. Se você for lendo nas entrelinhas, for aprendendo, você vai ver que todo o Velho Testamento fala de Jesus. E na nossa história de hoje, nós vamos abrir a nossa Bíblia. Primeiramente, nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis 22. Pega a irmã Dalva ali, por favor. Gênesis 22. Tudo que nos ocorre na nossa vida é a manifestação da providência de Deus. Por pior que seja nas nossas vidas, às vezes acontece alguma coisa realmente ruim para nós. E a gente só vai entender aquilo um tempo depois, né? Depois que a gente passou por toda aquela aflição, toda aquela dificuldade, depois você vai olhar aquela situação e vai ver que aquilo realmente foi providência de Deus, né? Semana passada até contei a história de um amigo nosso que perdeu o filho, e esse filho faleceu numa hora em que ele tinha tido muitos problemas com droga. O pastor lembra, né? O filho dele tinha tido muitos problemas com droga, ficou internado, realmente melhorou aquela situação, e aí se reconciliou com o Senhor, se casou, teve um filhinho, e logo depois ele faleceu num acidente assim inesperado. E aí o pai, no sepultamento, o pai fala: olha, o Senhor levou o meu filho nesse momento, mas eu sei que é o momento de Deus, porque pessoas com as quais ele estava envolvida no passado começaram a procurar por ele de novo, começaram a ir atrás dele, e eu temia muito de que ele pudesse se envolver novamente com aquela situação. E ele foi para o Senhor no momento em que ele estava na presença de Deus. Então, quando aquele pai conta essa história, você fala: poxa vida, que fé, né? E realmente o Senhor providencia todas as coisas na hora certa. Então vamos lá ler a história de Abraão. Vou pedir nossa irmã Maria Ete para puxar a máscara assim de ladinho e fazer a leitura para a gente dessa história. Capítulo 22, né? 22, de 1 a 19. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis bem aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se
estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Esse é o texto conhecido por nós, ensinado às crianças desde pequenininho, que fala sobre o tema seria o sacrifício de Abraão. O que a gente entende aí? Né? Às vezes a gente está preocupado em Deus prover as nossas necessidades físicas. Claro que isso é óbvio, né, que a gente está preocupado com isso. A saúde, o emprego, o sustento da família, o bem-estar de toda a família, são coisas que a gente ora e que a gente pede a providência do Senhor sobre a nossa família. Mas algo muito maior, além desse cuidado físico que o Senhor tem para conosco, é o cuidado que Ele teve para com a nossa vida espiritual, providenciando um cordeiro. Nessa história aí, que a gente acaba de ler, a gente vê Abraão como alguém extremamente obediente. Lembra, lá se você pegar o texto bíblico lá em Gênesis 12 e começar a ler, você vai ver que num determinado momento, o Senhor chama Abraão e diz assim: sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, sem questionar a Deus, chamou sua esposa, pegou todos os seus pertences e começaram uma longa caminhada, né? Que hoje seria mais ou menos aí uma caminhada de uns 1.200 quilômetros, mais ou menos, da região onde Abraão estava morando, né, vivendo com todos os seus, até aonde ele deveria se instalar. E esse primeiro momento na vida de Abraão é muito importante, a obediência dele, né? Ele não questionou: mas Senhor, eu não vou, porque eu tenho minha mulher, eu tenho minhas coisas aqui. Assim a gente fala, né? Eu já tenho minhas coisas aqui, eu tenho meu gado, eu tenho meus empregados, eu não sei se esse pessoal vai querer. Ele não questionou nada disso, não. Ele juntou, como a gente fala, juntou os brinquedos, juntou as coisas dele e foi obediente à palavra do Senhor, né? E aí a gente vai ver, conhecendo um pouco, né, lendo essa história de Abraão, a gente vai conhecendo quem é ele e por que lá na frente ele vai ser chamado de um pai da fé. Porque um homem, para fazer tudo isso, realmente ele tem que ter muita fé. E aí a gente vai continuar vendo um Abraão novamente totalmente obediente nessa história aí. Durante muitos anos Abraão desejou esse filho Isaac, né? E quando Isaac chega, a alegria se instalou na sua casa, na sua família, porque Abraão já era um homem idoso quando Isaac nasceu. Então toda aquela alegria da família, e a gente imagina o cuidado que Abraão não tinha com Isaac, né? A gente tem cuidado com os filhos da gente, que às vezes tem mães, né, Dona Glória aqui na igreja tem 12 filhos, né, e o cuidado com cada um deles. Imagina Abraão com cuidado com um único filho. Ali, né, tinha Ismael também, que era fruto de um outro relacionamento, mas o filho prometido na palavra era Isaac. E aí Isaac já é um rapazinho, e o Senhor chama Abraão novamente e diz a Abraão que ele deve sacrificar aquele filho. Imagina a cabeça dele, meus irmãos, né? Mas nós não vemos em momento nenhum ele questionando essa ordem do Senhor. Alguns filósofos, até cristãos, muitos anos mais tarde, na nossa época mesmo, começaram a questionar essa situação, dizendo que é uma situação absurda, algo extremamente errado que Deus fez. E aí a gente vai procurar a luz. Muitas pessoas pensam que sim, tá, meus irmãos?
Você que deve estar em casa, de repente já deve ter pensado, meu Deus, mas como é que Deus pede um negócio desse para Abraão? Que coisa, o único filho que ele tinha, e Deus pede o menino para sacrificar o menino. E aí a gente vai olhar lá dentro da lei, né, que o povo seguia. Primeiramente, a lei dizia que o filho primogênito pertencia ao Senhor. Então, o que o Senhor ordenasse aos pais, se fosse feito com aquele filho, era para ser feito, porque a palavra, né, dizia que deveria ser o primeiro filho oferecido ao Senhor. Outra coisa, né, o holocausto. O que era o holocausto? Hoje em dia a gente não faz mais isso, por quê? Porque Jesus se entregou para expiar todos os nossos pecados. Mas o holocausto era justamente isso. Era pegar um cordeiro, aí tinha toda uma prescrição, o cordeiro tinha que ser puro, de não sei o que, quantos anos, tinha que estar assim, não ter nenhuma mancha, e aí aquele cordeiro era sacrificado e era queimado para expiar o pecado, né? Então, quando o Senhor chama Abraão e diz, você vai me entregar seu único filho, isso aí estava dentro daquilo que a lei prescrevia. E você vai oferecê-lo como holocausto, também estava dentro da lei. Bastava apenas Abraão cumprir aquela lei. Até porque Abraão não podia fugir, ele poderia fugir dos olhos do Senhor. O que o Salmo 139 diz? Se eu for lá no mais alto dos céus, lá estás. No mais profundo do abismo, lá estás também. Então Abraão não ia nem fugir, né? Não tinha nem para onde fugir. Uma coisa era fugir, o pessoal que foge aí da polícia. Outra coisa é você fugir da presença do Senhor. Não tem como. E aí Abraão vai obediente à presença do Senhor. E aí o que a gente vê? A gente faz uma relação com o Novo Testamento. Primeiramente, Filho único de Deus, Jesus, que foi entregue para morrer por nós. Mas vamos parar aí. No primeiro caso de Abraão e Isaac, ainda tem um pouquinho mais de história, né? Vamos lá. Alguém abre aí para mim Romanos 6:23. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso. Salário do pecado é a morte, né? E aí, como que essa morte ela é expiada? O dom gratuito de Deus, a graça imerecida. Meu irmão, se você acha que você merece alguma coisa, merece nada. O máximo que você pode merecer é o teu salário no final do mês, né? Que você trabalhou, você tem direito a ele, você o merece. Mais nada. O que partir daí você, eu sou uma pessoa muito boa, eu mereço a salvação. Não merece. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Aquele nenenzinho que está nascendo lá, bonitinho, no hospital agora, na maternidade, aquela criancinha já traz consigo o quê? A marca do pecado. Mas por um único homem entrou o pecado, Adão. Por um único homem esse pecado foi tirado do mundo, Jesus Cristo. E é nessa caminhada que nós estamos. Da mesma maneira que a gente está vendo aqui, esse sacrifício que Abraão fez em relação ao seu filho, de levar o seu filho para ser sacrificado, porque Isaac era um menino inocente? Não, era um menino pecador, como qualquer um de nós aqui somos pecadores, como qualquer criancinha é pecadora, né? Então, se aquele menino fosse sacrificado em holocausto, também era o cumprimento da lei que Deus dava naquela época para os homens. Então Abraão, ele estava se sentindo assim, entristecido, porém ele estava sabendo que estava cumprindo a palavra do Senhor. E aí a história vai contando, como nossa irmã leu, que eles caminharam durante 3 dias. Então, aqueles 3 dias eles caminhando ali, porque era longe. Abraão, o menino e os 2 servos paravam para comer, paravam para descansar, paravam para dormir. E naqueles 3 dias, Abraão foi remoendo e aquilo na sua cabeça. E é interessante que às vezes, porque o Senhor
mandou ele levar o menino num lugar tão longe para ser sacrificado, se ali onde eles viviam tinha outros lugares para sacrifício? Primeiramente porque às vezes a gente tem mania de tomar atitudes assim, repentinas. Fulano, faz isso assim para mim, pode deixar que eu vou fazer. Atitude repentina, aí depois que você vai pensar, você fala, ih, caramba, eu falei que eu ia fazer isso assim para fulano, mas agora eu estou pensando direitinho, e não é bem assim. Não é? Essa é uma atitude de tomada repentina. Por isso que Deus mandou que Abraão levasse o seu filho para ser sacrificado num lugar distante, porque ia dar tempo de Abraão ir pensar naquela obediência, pensar no menino, orar, colocar o seu coração durante aqueles 3 dias de caminhada, né? E fazer essa reflexão, né? E durante esses 3 dias que Abraão esteve caminhando com seu filho, pensando naquela situação, naquela angústia que ele devia estar sofrendo por dentro, em momento nenhum ele voltou atrás na sua decisão de obedecer a Deus. E olha que, se a gente ler um pouco antes a história lá do Gênesis da vida de Abraão, a gente vai ver que num determinado momento, Abraão vai questionar com Deus aquela situação de Sodoma e Gomorra, vai questionar com Deus algumas outras situações em relação a algumas guerras que tinha ali, ao seu sobrinho Ló, né? Então Abraão ele vai conversar com Deus sobre isso, mas nesse exato momento ele simplesmente obedece. Ele coloca o seu coração como um homem de fé, um homem que já tinha passado por uma experiência com Deus muito grande e que naquele momento ele também sabia que Deus estava pedindo aquilo para ele, e ele, num ato de fé, de confiança de que ele é o Deus que provê todas as coisas, naquele momento Abraão vai seguir o seu caminho com seu filho rumo lá ao monte, lá a Moriá, onde era o sacrifício, sem questionar. E isso traz também para a gente um ensinamento muito grande. Como que a gente questiona as coisas, né? Meu Deus do céu, por que aconteceu isso? O fulano estava vendo uma reportagem, com esse negócio de pandemia, aí estava vendo a reportagem da moça, ela contando que ela perdeu o emprego. Ela chegou um dia para trabalhar, por causa da pandemia, o patrão, está todo mundo dispensado, vou fechar a empresa, não sei o quê. E aí ela ficou no desespero. Aí ela falou que ela... são testemunhos que a gente ouve em programas da televisão. Ela falou que foi para casa, orou a Deus, e ela sabia fazer bolos muito bem. E aí ela começou, para se virar, começou a fazer bolo, e vende um bolo aqui, vende um bolo ali. Aí as pessoas começaram a encomendar, porque ninguém pode fazer festa, mas pelo menos um bolinho para cantar parabéns para a criança, todo mundo faz. E ela começou a vender bolo daqui, dali, e aí as pessoas gostaram muito do bolo dela, começaram a pedir que ela desse aula pela internet de como fazer aquele bolo. E ela falou assim, olha, eu ganho agora quase 20 vezes mais do que eu ganhava naquela empresa que eu estava antes, né? Então o segredo é não se desesperar diante das situações. Você pode ficar nervoso, claro que você fica nervoso. Você é o quê? De carne e osso. Aconteceu uma situação difícil, você vai ficar, tá tranquilo, não, tá tudo bem. Não é assim, não é isso que eu estou falando, né? Não é insensibilidade. Você não se desesperar, e acima de tudo, você colocou numa situação desesperadora, como o Abraão estava vivendo essa situação aqui, você saber que Deus está no controle de todas as coisas, e que Ele governa todas as coisas, e que Ele vai prover todas as necessidades que forem feitas, que forem importantes na sua vida. Então vamos caminhar mais um pouquinho nessa história aqui de Abraão, que ele não voltou atrás. Depois de 3 dias que eles estão seguindo lá, chegou um determinado lugar em que Deus vai falar com Abraão, este é o lugar do sacrifício. Abra sua Bíblia aí, Hebreus 11, 17 e 19. Vou pedir nossa irmã Silvia para ler para a gente. Tira um pouquinho a máscara assim para ler, para poder o som sair direitinho. O que Hebreus vai dizer?
Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recolheu. Olha só. Olha o que Abraão estava pensando, né? Poder para ressuscitar. Exatamente. A fé de Abraão era tão grande que ele pensou da seguinte maneira: Deus está me pedindo que eu sacrifique meu filho. Por quê? Porque Deus é tão maravilhoso, Deus é tão poderoso, Ele é tão providenciador, que eu sei que se for necessário, Ele vai até mesmo ressuscitar o meu filho, porque já havia uma promessa antes. Qual era a promessa? Que Deus faria da descendência de Abraão uma grande nação. E é interessante também pensar que foi o que aconteceu com Jesus. Sim. Jesus foi sacrificado e ele ressuscitou. E nós somos a nação santa, né? Justamente, é esse parâmetro aí que a gente vai prosseguir e a gente vai chegar a essa conclusão que o pastor chegou ali, né? Então, Deus com certeza cumpriria. Abraão pensou, com certeza Deus vai cumprir essa promessa para fazer da minha descendência uma grande nação. Era o pensamento de Abraão. E aí chegou lá, e aí é o momento mais doloroso, que é quando o menino faz a pergunta: papai, nós estamos andando aqui, já tem 3 dias que nós estamos caminhando, o senhor falou que a gente vinha para o sacrifício, mas eu não estou vendo o cordeiro. O menino faz essa pergunta. E aí Abraão, de uma maneira muito sábia, responde para o menino: Deus provedor. Já pensou se Abraão fala para o menino: sabe, meu filho, ó, o negócio é o seguinte, Deus mandou e eu vou sacrificar você. Essa criança, ó, né, ele devia ser um menino dos 14 anos, 15, até 17, né, era um menino. A gente não sabe a idade certa, mas ele devia ter entre 14 e 17 anos. E aí, se Abraão chega e fala para o menino: menino, não tem cordeiro não, se você vier vai ser sacrificado. O menino, tadinho, apavorado, ia sair fora. Até porque o menino não tinha ainda experiência espiritual que Abraão tinha. Então o menino ia fugir. E Abraão sabiamente vai falar: Deus proverá. E continuam os dois lá na sua caminhada, né? Por quê? Porque Abraão sabia que Deus responderia àquele menino, a pergunta que o menino fez. Abraão se calou, simplesmente falou: Deus proverá, porque ele sabia que o Senhor ia, de qualquer maneira, trazer uma resposta satisfatória àquele menino que fazia aquela pergunta. E a confiança do pai manteve a tranquilidade do garoto. A obediência, o pai né? nem transpareceu para o filho isso. Porque senão o filho ia ficar desesperado. Né? É isso que a gente subentende, olhando, né? Porque a gente vai pensando na nossa mente como que essa história se desenrolou. É igual quando você pega um livro e aí você começa a ler o livro e vai imaginando as cenas daquele livro. Ai, aconteceu isso, ai, aconteceu aquilo, não sei o que, você vai imaginando as cenas. Da mesma maneira, a gente vai imaginando as cenas dessa história como num filme. Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. E aí você vai pensando, e pensando o quê? Com o seu entendimento. Se fosse eu, faria isso. Se fosse eu, faria aquilo. Se eu fosse o menino, agiria dessa maneira, igual que eu falei. Se eu fosse o menino e o menino soubesse que ele seria o sacrifício, o menino ia se mandar, ia fugir lá pro meio, né, daquele deserto, que lá não tem meio de mato, mas tem deserto, é fugir pelo meio daquele deserto. Porque é como a gente vai imaginando a história, né? Mas a gente observa aí a obediência e a fé. E essa resposta que Abraão deu ao menino se tornou uma resposta totalmente verdadeira. Porque a gente, continuando a ler o texto,
a gente vê que no momento em que Abraão pega o menino, amarra o menino, coloca o menino sobre o local onde seria oferecido aquele sacrifício, e que ele estende a mão para ferir o menino, o Senhor vê a sinceridade do coração de Abraão e interrompe aquela situação, né? Enviando um anjo, e esse anjo vai falar a ele que não faças mal ao menino, porque Deus viu a tua fé. Que bacana a gente poder ver essa história. Quando a gente conta isso, por isso que eu falo para você, meu querido, conte essas histórias bíblicas para as crianças. Tem gente que fala assim, não conta não, porque tem histórias assim que são muito terríveis, horrendas, terríveis, violentas. Não conta essa história. Conta sim, porque a criança, quando ela vê o final dessa história, né, que ela vê que Deus proveu realmente o cordeiro ali, quando Abraão ouve aquela voz e que ele vira para o lado, a primeira vez diz que o anjo bradou 2 vezes, que da primeira vez ele ficou confuso. Será que isso é fruto da minha mente? Ou será que realmente o Senhor enviou um anjo a falar comigo? E aí na segunda vez o anjo fala novamente com ele, né? E aí quando ele olha, ele vê entre os arbustos um cordeiro que estava ali e que seria oferecido em sacrifício, né? Então em momento nenhum Abraão questionou que Deus não iria prover. Em momento nenhum Abraão questionou, Senhor, eu não vou fazer isso não, porque isso que o Senhor está me pedindo é demais, eu não tenho condições, né? Em momento nenhum ele vai fazer isso. Em momento nenhum Abraão vai dizer que não queria fazer. Ele simplesmente se coloca como uma pessoa obediente, né? Porque Abraão também estava certo. Ele sabia que 2 coisas poderiam acontecer: ou Deus impedi-lo de fazer, ou então que Deus ia ressuscitar o menino. Ele não pensava outra coisa. A fé dele era tão grande que ele tinha certeza de que Deus ia intervir em toda aquela situação, né? Então o cordeiro estava lá para ser oferecido em sacrifício, não só pelos pecados, mas principalmente no lugar do menino, né? E aí a gente vê, olhando a história de Jesus, como nós estamos estudando, tudo é sobre Jesus. Então, como nós estamos estudando aqui, a gente vai entender essa história de Abraão à luz da história de Jesus. Deus, só que nesse caso aqui de Jesus, o Senhor não poupou o seu único filho, mas ofereceu esse único filho em sacrifício por mim, por você, por toda a humanidade. E isso é algo assim tão maravilhoso, e eu fico pensando assim, mas como que as pessoas podem não entender isso, né? E questionar. Há um filósofo aí famoso, lá de 1800 alguma coisa, que fala que isso que foi uma estupidez. Por quê? Porque na cabeça dele ele não entende que todo homem é pecador, ele não entende que todo homem precisa receber. Obrigada, querida. Obrigada. A diaconisa, olha. Ele não, aquele filósofo, ele não entende que todo homem é pecador, ele não entende que ele mesmo é pecador e que ele precisa de salvação e perdão para os seus pecados. Por isso ele diz, foi algo insano, foi uma estupidez, foi um ato de violência. Mas nós entendemos com os olhos espirituais, porque conhecemos a palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus não entende. Quem olha para a Bíblia como um livro de história, é um livro de história. Tem muitas histórias aqui que a gente conta, né, para as criancinhas, que a gente lê, que a gente vai aprendendo. Às vezes as pessoas leem o Velho Testamento apenas achando que é para você tirar lições moralistas para a sua vida. Pode isso, não pode aquilo, vou fazer dessa maneira. Também, mas principalmente todo o conteúdo do Velho Testamento se remete a nos lembrar de que Deus enviou o seu único filho para morrer por nós.
E essa primeira história que a gente viu aqui de Abraão já é um desenhar desse cenário, né? Nesse momento aqui, Deus proveu um cordeiro para o lugar de Isaac. Mas no caso de Jesus Cristo, não. Foi o próprio Senhor quem ofereceu o seu único filho para morrer por cada um de nós. Mas a gente que já conhecia essa história lá de Abraão e Isaac, a gente já começa a entender, poxa vida, da mesma maneira que Abraão ofereceu o seu filho, futuramente Jesus também seria oferecido em sacrifício vivo por cada um de nós. O cordeiro, ele foi providenciado e aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Aquele cordeiro foi a expiação dos pecados de Isaac e de todos os outros pecados pelos quais Abraão estava indo lá oferecer. E hoje em dia nós temos a certeza de que fomos expiados do nosso pecado por Jesus. Ah, mas a gente não peca mais? A gente continua pecando. Isaac continuou pecando. E, gente, é muito interessante ver essa história de Abraão com Isaac, essa experiência do pai com o filho, que depois você vai ler a história de Isaac, né? Você observa que ele era parecido com o seu pai, em obediência e em fé, né? A gente vai ver ao longo da nossa história, né, da nossa revista, falando sobre isso. Determinados momentos em que Isaac se mostra completamente obediente, né, naquela situação lá de arranjar a noiva. Simplesmente ele obedece. Não, meu pai vai trazer uma noiva lá para mim, tá bom, né? Porque ele tinha certeza de que seria o melhor para ele. Depois tem mais umas situações lá de uns poços mais na frente, que Isaac abriu o poço, os inimigos iam lá, tampavam o poço, e ele ia lá, abria outro. Em momento nenhum ele entrou em guerra, em briga, em confusão com ninguém. Mas o filho, né, esse exemplo que Abraão deixou para o seu filho Isaac, exemplo de fé, exemplo de que Deus providenciaria todas as coisas, para ele também foi muito forte, né? E Isaac também se tornou o descendente de aquele que seria uma grande nação. A gente vê hoje lá a grande nação de Israel, os descendentes, né? E nós, através do sacrifício de Jesus, como o pastor falou anteriormente, nós somos o quê? Nação Santa, povo eleito. E muito interessante que eu gosto muito desse texto. Até ontem lá em casa, né, teve uma reunião com os jovens e o pastor falou esse texto, né? Vós sois raça eleita, sacerdote real, povo de exclusividade do Senhor e tal. E o Senhor, em momento nenhum, ele fala assim: vocês presbiterianos são, vocês batistas, vocês. Ele não fala em denominação, né? Ele fala de um modo geral. Daqueles que estão em Cristo Jesus são o quê? Todos que estão em Cristo fazem parte dessa grande nação, que é a nação eleita do Senhor, né? E assim como fisicamente a nação de Israel, depois esse é o comecinho lá do Gênesis, a gente vai ver toda a caminhada, toda a história do povo de Israel ao longo dos anos, né, até o momento em que Jesus Cristo vai nascer, vai crescer e vai se entregar pela humanidade. É toda uma caminhada dentro da história, e essa história continua, né? Nós que estamos aqui, estamos continuando essa história, uma história de fé, uma história de confiança de que Deus provê todas as coisas da mesma maneira que Ele proveu o cordeiro lá para Abraão e proveu o cordeiro Jesus para expiar os nossos pecados. Então, quando você começar a ler essas histórias lá do Velho Testamento, começa assim a pensar assim na sua mente: em que ponto essa história está me mostrando Jesus? Olha, você vai descobrir cada coisa interessante, né? Poxa, mas nesse texto aqui lá escrito há mais de 2000 anos já se falava de Jesus, antes mesmo de Jesus nascer. Poxa, nesse texto aqui
Oi? O que os 10 mandamentos nos falam de Jesus? Isso aí vai ser uma outra aula. Vai ter? Acredito que sim. Cenas dos próximos capítulos. Né? Cada uma dessas histórias, né, quando a gente fala, só vou dar uma palhinha, quando a gente fala lá nos 10 mandamentos, Jesus fez o que com aqueles 10 mandamentos? Resumiu aqueles 10. Por quê? Cumprir aqueles 10 mandamentos, aí o que os judeus, os legalistas fizeram com aqueles 10 mandamentos? Transformaram 365 mandamentos, que era praticamente um para cada dia. Aí Jesus disse, gente, nada disso não. Vamos pegar esses 10 mandamentos, vamos resumir e vamos transformar em 2. Mas é interessante que nem os 2 a gente consegue cumprir. Imagina 10. Os mandamentos nos falam que a gente depende de Jesus. Ele nos mostra que a gente não consegue cumprir os mandamentos, né? E por isso nós precisamos de Jesus. Então, que a gente for ver, tudo fala de Jesus. Né? Muito mais do que prover as nossas necessidades físicas básicas, né? De saúde, de sustento, o Senhor proveu para nós a nossa salvação. E é esse que é o ponto mais forte da nossa missão, né? Que a gente precisa fixar isso. O Senhor é aquele que providencia todas as coisas da minha vida? Sim. É aquele que cuida de mim, porque o Senhor, Ele tem cuidado por cada um dos seus. Mas principalmente, Ele proveu a salvação para cada um de nós. Então essa é a mensagem final, é a mensagem central da nossa lição, né? E Jesus, ele sabia, Isaac, ele não sabia, quando o Senhor perguntou para ele, ele perguntou para Abraão, papai, eu estou aqui, estou falando que eu vou fazer o sacrifício, mas eu não estou vendo o cordeiro. Isaac não sabia, mas Jesus já sabia, né? Que ele seria o cordeiro de Deus que tiraria todo o pecado do mundo. Olha a diferença aí. Durante a vida toda de Jesus, durante todo o seu ministério, Jesus já sabia que num determinado momento ele seria sacrificado em favor de toda a humanidade. Uma diferença aí entre Isaac e Jesus. Mas o sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade. E aquele sacrifício ali que Abraão, né, se tivesse sacrificado seu filho, seria apenas para expiar aqueles pecados momentâneos ali, e depois outro sacrifício e outro sacrifício, e assim ia caminhando por diante. Então essa é a grande diferença aí, mas já mostrando pra gente que no momento certo o Senhor providenciaria o grande Salvador. E é muito bacana quando chega a época do Natal, que já passou agora recentemente, mas esse ano a gente não pôde falar tanto, né? Todo mundo trancadinho dentro das suas casas. Quando a gente está numa época normal, a gente fala, olha, Jesus não nasceu em vão, Jesus nasceu para morrer pelos nossos pecados. O Senhor, no momento certo, providenciou um Salvador para toda a humanidade, né? Que nasceu, que teve uma vida, teve uma história aqui na terra, que sofreu, que morreu. Para quê? Para você, para mim. E a gente tem que fazer o quê? Se colocar obediente diante do Senhor, assim como Abraão era obediente, né? Oi? Sim. Ele vende bolo e pão de milho ali. Aham. Eu já cansei de falar com ele. Ele mora na torre. Aham. Eu parei, vim aqui, parei o endereço do pastor, que é o pastor lá. Aham. E dei para ele. Hoje eu perguntei, você já foi ler minha questão? Não. E por quê? E Jesusinho agora, vamos lá. Eu tenho certeza que ele vai me levar. Falei, ele vai levar todo mundo. Então, falei, alto lá, filho. Por isso que até eu cheguei para cá.
E eles não me dão ceia, e eu quero tomar ceia. Então, olha só. O que a gente aprende da nossa lição de hoje é justamente isso. Da mesma maneira que o Senhor proveu o cordeiro na situação lá de Isaac e de Abraão, Ele também proveu para nós o Senhor Jesus, que através dele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Amém? Nós vamos ouvir uma música. Enquanto isso, você fecha os seus olhos e ore ao Senhor. Ore por esse moço aí que você falou. Ore por aquela pessoa que você sabe que, por mais que você fale de Jesus, a pessoa tem tantos questionamentos, né? Oi? Me chama Luiz. Então, vamos orar pelo Luiz. E tantas outras pessoas aí que você conhece, né? Nós recebemos na terça-feira, na reunião de oração, muitas pessoas que falam: olhe pela minha família, que a minha família ainda não é convertida, olhe pelo meu filho, que meu filho não entende a salvação. Então ore, porque as pessoas precisam entender esse processo de salvação, e só através do Espírito Santo, que a gente teve uma lição, um texto, uma lição passada sobre isso, né? Só através da unção do Espírito é que a pessoa entende. Então feche seus olhos agora, nós vamos ouvir uma música e vamos ficar no espírito de oração, e depois eu peço a nossa irmãzinha, nosso irmão, né? Hoje nós temos aqui 2 irmãos, pedir nosso irmão para orar ao final da música, ok? O grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se dequenui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se dequenui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se dequenui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus.
abençoe a cada um de vocês. Tenham um bom dia na presença do Senhor. Lembrando que o Senhor é o nosso Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas. E logo à noite estaremos aqui às 19 horas para agradecer ao Senhor, para orar, para buscar a presença do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, para louvar. Olha quantas coisas. Aí eu vou na igreja só para... você vai fazer o que na igreja? Não, vou só lá. Não, olha quanta coisa você vai fazer na igreja, né? Em buscar a presença do Senhor. Então logo às 19 horas estaremos juntos novamente. E você que está conosco aí, vem aqui para cá também. Vem estudar a lição junto com a gente aqui. Que aí você vai receber também, ó, essa revistinha aqui, ó. Mas é só para quem é membro da igreja? Se você vier começar a frequentar aqui, participar como aluno da escola dominical, você vai ganhar essa revistinha também para você estudar, tá? Deus abençoe a todos. Vamos dar tchau pro pessoal? Todo mundo aí dando tchau? Saudando os irmãos em casa aí. Deus abençoe, irmãos. Um ótimo dia a todos.